1 João capítulo 2, de 1 João, nós estudamos 2 João e 3 João, agora nós estamos em 1 João. João, este é o mesmo que escreveu o Evangelho de João. Esse é um dos 12 apóstolos do Cordeiro, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, aquele que encostava o rosto no Senhor Jesus, Jesus encostava o rosto em seu ombro também, aquele que falava que era o discípulo amado. 5 vezes no Novo Testamento nós vemos ele dizendo isso, que ele era o discípulo amado. Esse é o João que escreveu o Evangelho de João com o objetivo de que as pessoas viessem a crer. Lá em João, no capítulo 20, versículo 31, ele escreve dizendo que o que estava relatado no seu Evangelho era para que as pessoas acreditassem. Então o livro de João foi para gerar fé. Inclusive, você está começando a ler a Bíblia agora, a gente orienta você que está lendo o livro de João, um bom livro para você começar, ou o livro de João ou 1 João, são bons livros para você que está começando na fé e quer uma orientação sobre qual livro começar a ler. 1 João e João são muito bons. O Evangelho de João 20, 31, ele mostra que o objetivo daquele livro é para que as pessoas acreditassem, algo evangelístico é aquele livro. Então o João mostra no Evangelho 7 grandes sinais de Jesus e 7 grandes afirmações de que Jesus é. Eu expliquei isso aqui no último culto, mostrei para vocês que em João 2 ele é água e transforma a água em vinho. Em João 4 ele cura o filho de um oficial. Em João 6 ele multiplica pães e peixes. Em João 6 Jesus anda sobre as águas. Em João 5 ele cura o paralítico de Betesda. Em João 9 ele cura o cego de nascença. E em João 11 ele ressuscita Lázaro. Irmãos, coisas que ninguém fez. Ele já está chegando, na verdade ele está chegando e dizendo: eu sou o Messias. Com esses milagres Jesus está dizendo: eu sou o Messias, eu sou o enviado do Pai, eu sou um com Deus, coexistente com Deus, Deus de Deus, luz de luz, coexistente com o Senhor Deus. Esse é Jesus Cristo. Então João mostra 7 milagres para que as pessoas, ao olharem, saibam que ele é uma pessoa diferente. Não é como os profetas do Velho Testamento, não é como os reis do Velho Testamento, totalmente diferente. Jesus é o próprio Deus. E também são 7 afirmações que mostram a respeito do seu caráter, a respeito do eu sou. Lembra de Moisés, quando ele pede para o Senhor lhe dar uma direção quanto ao que ele deveria falar para os filhos de Israel, e até para Faraó, sobre quem é que estava enviando para libertar Israel das mãos dos egípcios. O Moisés pergunta para Deus: Senhor, o que é que eu falo? O que eu digo? Quem me enviou? Lembra desse texto? Em Êxodo, o Senhor disse para ele: fala para os filhos de Israel e diga para Faraó que foi o eu sou que te enviou, o grande eu sou. Aí Jesus vem no livro de João e fala: eu sou o pão da vida. Em João 6,35, eu sou a luz do mundo. Em João 8,12, eu sou a porta. João 10,9, eu sou o bom pastor. João 10,11, eu sou a ressurreição e a vida. João 11,25, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6, eu sou a videira verdadeira. Então Jesus diz: ele é Deus, expressando, irmãos, que Jesus Cristo de fato é Deus. Esse João também é o filho de Zebedeu, ele é irmão de Tiago. Esse João é aquele que subiu ao Gólgota na ressurreição. Na verdade, nós não temos relatos na Bíblia de ninguém que tenha subido. Nós sabemos que Maria estava lá no Gólgota, vendo Jesus de perto na crucificação, e João ao lado dela. Mas você não vê nenhum discípulo. Inclusive a Bíblia diz que todos os abandonaram. Todos abandonaram Jesus. Isso tem relato disso. Mas você vê, João é o único que está lá, aos pés da cruz do Calvário, e recebe a incumbência de cuidar de Maria, e Maria recebe a incumbência de cuidar de João. João é o pastor de Éfeso, e João é aquele que estava preso na ilha de Patmos. Provavelmente essa carta ele escreveu quando estava em Éfeso. Depois ele vai ser preso. Esse é o último apóstolo a morrer. Jesus tem 12 apóstolos, mais o apóstolo Paulo, que veio como um fora de tempo. Inclusive Paulo morre bem antes de João. João morre, dizem os estudiosos, com quase 100 anos de vida. É o apóstolo com mais longevidade. Quase que João entra no século II. Ele, impressionante, a vitalidade. Ele morre numa ilha. Inclusive, dos apóstolos, é um dos únicos que não morre por morte de martírio.
Ele não é como se fosse um mártir. Ele morre como mártir porque ele está preso na ilha. Morre preso. Mas não é um assassinato tipo como os outros apóstolos, decapitados, cerrados ao meio, enforcados. Não tem relato disso. Então esse homem morre com quase 100 anos de idade e escreve um dos livros mais intrigantes da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Apocalipse também é escrito por esse mesmo apóstolo, o apóstolo João. E ele escreve o livro de 1 João com um objetivo bem definido. Lá em 1 João 5, 13, a gente vê o objetivo. Abre aí comigo, depois eu vou ler 1 João 2, tá? Que é a mensagem positiva. Só estou dando uma visão geral do que está acontecendo, do que aconteceu nessa situação, para você se interagir melhor com o texto. Até porque algumas pessoas não estavam aqui durante a semana, no domingo passado, e outros que estão revisando o que nós estamos falando. Resultado, você vai ficar a carta vai ficar bem fixada em você, se nós repetirmos algumas coisas na introdução, tá? Então o objetivo principal qual é? 1 João 5,13, aqui está o objetivo principal. É um objetivo a mais do primeiro objetivo de João 20, do Evangelho. Esse aqui é o objetivo para que as pessoas tivessem certeza da salvação. Então hoje até a gente terminar o livro de João, a nossa conversa é levar você a ter certeza da salvação. Amém, irmãos? Essa é a nossa conversa. João trata isso. Tudo que for falado é para que você tenha certeza. Tudo que for exposto para que você saia daqui com certeza. Todo mundo, ao ler o João, precisa terminar de ler o livro, estudar o livro e sair com a seguinte convicção: eu estou salvo e tenho certeza disso. Amém. Porque esse é o objetivo do livro. Olha só, versículo 13, 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então esse é o objetivo. Eu quero que vocês saibam. Irmão, isso é muito bom. Amém. É muito bom saber que está salvo. É muito bom ter convicção da salvação. É muito bom, irmão, você ter uma certeza no coração. Isso traz uma tranquilidade tão grande para a vida cristã. Não é um pecado que você cometa, um escorregado que você dá que te deixa para baixo. Não, você pede perdão pelos seus pecados, segue adiante. Aplica o sangue de Jesus o tempo todo na sua vida, e você não fica naquele negócio: de manhã eu estou salvo, na hora do almoço eu perdi a salvação, à tarde, será que eu estou salvo? Eu estou em dúvida, à noite eu vou dormir desviado. E antes de dormir, eu acordo na madrugada, eu peço perdão pelos meus pecados, para ver se o Senhor me recebe de novo. Não é isso. Na verdade, nós temos que acabar com isso. Precisa de uma convicção em nós somos salvos. Amém. Vamos para o céu, gente. João quer que as pessoas saibam que eles têm a salvação, que eles têm a vida eterna. A vida que Deus te deu não é uma vida provisória. A vida que o Senhor te deu é uma vida eterna. Oh glória, eu já ficava feliz com essa mensagem. Eterna, para sempre, para todo sempre, irmãos. Ele não nos deu uma vida que nós vamos perder no próximo pecado que a gente cometer. Não, Ele nos deu uma vida que nós vamos viver para todo sempre. Boa noite, salvo. Oh glória, esse é o objetivo da carta. A carta toda está centrada nisso. Então o que vai ser falado na carta vai ser falado com esse propósito, com esse pano de fundo, para que as pessoas, ao se depararem com essa carta, com essas verdades, elas saibam que estão salvas. Amém? O João usa as estratégias que eu mostrei para vocês no último culto. Lá em 1 João 2, 22 e 23 está dizendo: quem crê em Jesus está salvo. Então ser salvo e ter certeza da salvação é questão de doutrina. É você saber que crê no Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem nega o Filho não tem o Pai. Quem não acredita que Jesus veio em carne, esse é um mentiroso. Quem crê que Jesus Cristo veio em carne aqui? Amém. A encarnação de Cristo. Amém. Pronto, está salvo. Isso é uma prova doutrinária. Estamos falando de doutrina. Segunda evidência, segundo diagnóstico, segunda prova que João fala, é a prova relacional. Não dá para você dizer que está salvo e odiar pessoas. Se hoje, essa semana, você falou: eu odeio fulano e tal, se arrependa, porque não combina com um salvo. Um salvo não odeia ninguém, a não ser o pecado. Salvo odeia pecado. E não odeia as pessoas. Você foi salvo, o amor de Deus foi derramado no seu coração. Vocês estão por aqui? Amém? Não pode existir essa história: eu odeio a minha sogra. Não, você ama a sua sogra.
Ah, eu odeio fulano e tal. Não, você ama. Outra coisa, irmãos, amar pessoas que gostam da gente é muito fácil. O cristão ama até o perdido, até o que pisa na bola com ele, o que pisa no seu calo. O cristão ama quem é inimigo. A Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; se tiver sem roupa, veste. Amém? Amém? Nós temos esse amor no nosso coração. Terceira prova moral, que é o que nós vamos ler hoje. Ele vai falar muito sobre essa questão de guardar a palavra, de andar em amor. Já falamos de andar em obediência aos mandamentos, que é o texto de 1 João capítulo 2. Vamos lá para a parte mais específica. 1 João capítulo 2, versículo 1. Começa aí a nossa exposição do texto bíblico. João, com todo o amor que Deus derramou no seu coração, graça que Deus deu, ele, depois de falar de assuntos espetaculares do capítulo 1, assuntos que trazem um esclarecimento gigantesco na vida da igreja, porque ele usa o primeiro capítulo de João para falar todinho contra o falso ensino dos agnósticos. Os agnósticos estão rondando a igreja do Senhor quase é sucumbida por causa de doutrina falsa dos agnósticos. O gnosticismo, irmão, ele quase arrebenta com a igreja do primeiro século. É porque é o Senhor que sustenta a sua igreja. É o Senhor que sustenta. As doutrinas falsas do gnosticismo é uma maracutaia com as doutrinas falsas da Grécia. A arrumação dos gnósticos se juntou com a arrumação dos gregos e eles formaram uma realidade gnóstica dualista. É difícil essas palavras, né? Mas deixa eu te explicar. O gnosticismo é aquele que prega o conhecimento mediante uma coisa que ninguém sabe. É a cara de seita. Você pode ver, quando alguém chega e diz assim: olha, eu tenho uma revelação nova agora, vai mudar a história, vai mudar tudo, uma nova revelação, uma coisa que Deus me deu, ninguém sabe disso, só eu, foi uma revelação, é um conhecimento assim totalmente diferente. Pois bem, ali está uma seita. Eu fico assim triste com pessoas que dizem: o que eu sei do Evangelho não aprendi com ninguém. Falou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo reencarnou. Que não aprendeu com ninguém, quem não aprendeu com ninguém foi Paulo, irmãos. Entenderam? Então não existe essa história. O que eu sei, eu sou autodidata. Que isso, gente? Você aprende com Deus, com o Espírito Santo e com pessoas que ensinam. Você aprende com os reformadores, você aprende com os pais da igreja, você aprende com os apóstolos, aprende com os profetas, aprende com os escritores da Bíblia, você aprende com os outros. Mas os gnósticos diziam: não, eu tenho agora um conhecimento oculto. O conhecimento deles e a vida deles está toda rodeada em coisa oculta, coisa que ninguém sabe. E os gnósticos negavam a encarnação de Jesus. E quando junta com o dualismo grego diz: o que é matéria é mal, o que é imaterial, o espírito é bom. Então Jesus e sua encarnação, o grego era mal, aí junta com os gnósticos, dá certinho, tudo errado. E essa doutrina está tentando massacrar a igreja. E João, no capítulo 1, ele dá com força contra essa doutrina. Ele dá uma machadada na raiz, dizendo: eu toquei em Jesus. Eu toquei em Jesus. Jesus era ser humano, sim, era homem, porque eu toquei. João diz: eu vi Jesus. Ele não era um fantasma. Os gnósticos diziam que Jesus Cristo, quando andava na praia, ele não, na areia da praia, não tinha nem pegadas, porque ele era um espírito puro. Os gnósticos diziam que Cristo veio sobre Jesus no batismo das águas, quando Jesus foi batizado, e Cristo sai de Jesus quando Jesus morre. Gente, é muita mentira. Muita mentira. No primeiro concílio de Nicéia, em 325, eles decretam: Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Glória a Jesus, irmãos. Ele encarnou, sim. A doutrina é falsa. Se não existe, se tudo que é matéria não presta, então Jesus não pode ter sido encarnado. Ele não pode ter sido encarnado num ser humano, e não pode também receber um corpo glorificado. Ninguém pode. Os gregos diziam que o que valia mesmo era morrer, e quando morria você saía da matéria. Errado, irmãos, distorcido. E os gregos não acreditavam nem na criação por Deus. Imagina só essas duas doutrinas se beijando e se abraçando contra Jesus, contra o Evangelho.
Esse é o contexto. Então, no primeiro capítulo de João, João vai contar tudo isso. E no segundo capítulo, ele vai tratar diretamente com a igreja que está no meio dessa batalha doutrinária. Aí João vai dizer a respeito dos irmãos, e consolar e trazer uma palavra de ânimo, e continuar mostrando as coisas que trazem certeza da salvação. Lembra que esse é o tema, tá certo? Amém. Então vai comigo, 1 João 2, versículo 1, ele diz: filhinhos meus, forma de tratar com carinho, como os irmãos, é um senhor idoso. Nós estamos falando de alguém com no mínimo mais de 85 anos de idade, irmãos. No mínimo, é um senhor idoso, tratando as pessoas com amor, com carinho. Ele diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, tudo que eu estou colocando aqui atrás, inclusive se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar os pecados, purificar toda a justiça. O que eu acabei de dizer, eu não estou dando licença para ninguém pecar, não. Filhinhos, eu estou escrevendo para que as pessoas não andem em pecado, mas que as pessoas andem em amor. E aqui não é liberdade para viver em pecado, não é libertinagem. O João está com todo cuidado dizendo: filhinhos, essas coisas que eu vos escrevo, que ele acabou de escrever, eu escrevo para que vocês não pequem. Mas se todavia, ou seja, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Oh, coisa boa! João chega e introduz essa realidade de que nós estamos num grande tribunal. É um tribunal celestial, onde nesse tribunal celestial, meu irmão, minha irmã, o acusador é Satanás, e o nosso advogado é Jesus Cristo, e o nosso juiz é o nosso Deus e Pai. Amém. Eu acho que as pessoas aqui, acho que vocês não entenderam. O advogado é Jesus Cristo, e o juiz é o nosso Deus e Pai. Oh, glória! É uma linguagem de família aqui. É uma linguagem de família. São os filhos diante do grande advogado Jesus Cristo os defendendo. São os filhos diante do juiz dos reis da terra julgando-nos. E tudo isso em casa, em família. Oh, glória! Aleluia! Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. O Pai é o juiz que vai julgar, e junto do Pai, literalmente à direita de Deus o Pai, literalmente Jesus está à direita de Deus o Pai como nosso intercessor, como nosso advogado. Aleluia! Nós temos Jesus ao lado do Deus o Pai, o justo. Ele diz que é o justo porque não tem arrumadinho lá em cima, meu irmão, minha irmã. E outra coisa, o tal do advogado Jesus Cristo não é como os advogados da terra. Os advogados da terra são advogados pecadores ajudando pecadores. Aqui é um advogado sem pecado ajudando pecadores, ou gente que fez coisa errada. Oh, glória! Ele é justo. No tribunal celestial não há injustiça nenhuma, porque a justiça é inerente ao caráter de Deus. A proposição justiça é Deus. Justiça só é justo quando sai de Deus, e ninguém pode questionar a sua justiça. Deus é justo, e sempre será. Por quê? Porque Ele disse o que é justiça. Ele não é justo porque você concorda com Ele, Ele não é justo porque eu acho que Ele está certo, Ele é justo porque a proposição justiça saiu dEle. Ele é justo porque Ele decretou o que é ser justo na terra, e cale-se diante dele todos os homens. E o apóstolo Paulo pergunta: quem és tu, homem? Quem és tu, homem? O homem não sabe o que é justiça. Deus sabe o que é justiça, porque Deus é o criador da justiça. Deus é justo, e o nosso advogado é justo. É alguém que não pecou, que vai nos ajudar. Aleluia! Jesus aqui, como nosso advogado, ele é apresentado, versículo 1 e 2, ele é apresentado como sendo advogado, é apresentado como sendo exemplo, e é apresentado como sendo a nossa propiciação. Nós vamos entender isso já já. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2: e Ele, Jesus Cristo, o justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ah, isso é lindo. Jesus, irmãos, é a propiciação pelo meu pecado, pelo seu pecado. Eu vou dar a definição de propiciação teológica, e depois nós vamos explicar propiciação no linguajar mais português, mais no nosso Brasil, tá certo?
Teologicamente, propiciação significa um sacrifício oferecido a Deus com o propósito de remover a inimizade introduzida pelo pecado entre Deus e aquele que o adora. Somente Cristo pode ser uma propiciação eficaz. Bom, isso é o significado teológico da palavra propiciação. É Deus, irmão e irmã, recebendo a oferta, que é, no caso, é Jesus Cristo, como nosso propiciador, como nossa oferta, para remover a inimizade que havia entre nós e o nosso Deus de adoração, o nosso Deus que nós adoramos. Há uma inimizade entre nós e Deus. Então Jesus entra na frente como sendo a propiciação e acalma a ira de Deus. Jesus acalmou, aí vamos para o português nosso aqui, né? Para entender melhor, do Nordeste. Jesus acalmou Deus. Jesus aplacou a ira de Deus. Deus ia matar e destruir toda a humanidade. Jesus entra na frente e diz: os meus não, porque o Senhor me deu, porque o próprio Pai me deu. Aí Jesus morre por esses injustos e os transforma em sua justiça e os justifica pelo seu sangue, com o seu sangue. Então toda a ira de Deus cai sobre a pessoa de Jesus. Por isso que Jesus tem que morrer na cruz do Calvário, porque Ele toma a sua natureza e minha natureza, Ele toma os nossos pecados. Os nossos pecados são derramados em cima de Jesus, e Ele se transforma na propiciação. Já expliquei isso no último culto. A propiciação é aquela tampa da arca, a arca da aliança, que representava a presença de Deus, onde a glória de Deus descia uma vez por ano em Israel. Possuía 3 elementos: a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei e um maná que desceu do céu. Ali está a maldição do homem, ali está a rebelião do homem. As tábuas de Arão representam a rebelião do homem contra a palavra de Deus. A vara de Arão representa a rebelião do homem contra autoridades delegadas por Deus na terra. E o maná representa a rebelião do homem contra a provisão de Deus para o homem. Toda a maldição está representada por esses 3 elementos. E Deus se manifestava ali com fogo, para quê? Para consumir. Mas em cima tinha uma tampa, a tampa da propiciação. Essa tampa, irmãos, era chamada de propiciatório. Era uma tampa de ouro que tinha 2 querubins protegendo. Quando o fogo de Deus descia sobre a tampa, ele não atingia a arca, ele atingia a tampa de ouro puro. Oh glória! Ouro puro fala sobre o sacrifício de Jesus Cristo, que é perfeito. A arca da aliança é feita de madeira de acácia, que era uma madeira que mostrava a fragilidade do homem. A tampa não é de madeira de acácia, a tampa de ouro puro, que representa a divindade e não a falibilidade, a perfeição de Deus. O ouro fala da perfeição de Deus, o ouro fala da divindade de Deus, o ouro fala da pureza de Deus. E a tampa da aliança, da arca da aliança, é feita completamente de ouro, de uma peça, é uma peça só. O querubim tem que sair da mesma peça, do mesmo manuseio do ouro, hein? Pegaram um monte de ouro e vamos manusear, fez-se uma peça só. Jesus Cristo é a nossa propiciação. Ali a ira de Deus era arremessada no Velho Testamento, e a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando sobe aos céus, apresentou o seu sangue diante de Deus. Sabem que nos céus, irmãos, tem também um tabernáculo igualzinho a esse da terra? Tem uma arca nos céus, e a ira de Deus ia sobre essa arca, e ela agora foi sobre Jesus Cristo, que é a tampa da arca. Amém. Por isso que a ira de Deus não chega a nós, sob glória. Vou dizer de uma outra forma, mais pessoal. Por isso que a ira de Deus não vai chegar a você. Amém. Você que crê que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a ira de Deus não chega a você. Amém. Glória a Deus. Alguém está por aqui? Amém. É isso que João está dizendo. Se pecar, fique tranquilo. A ideia é essa. Não é libertinagem, mas é tranquilidade. A ideia é essa. Você tem advogado, o juiz é seu pai, em Cristo Jesus, está tudo sob controle. Deus te perdoa. Aleluia. Jesus é a remoção de todos os meus pecados, todos os seus pecados, e a remoção dos pecados do mundo inteiro. O mundo inteiro, irmãos, não é uma representatividade de um sacrifício sem exceção. O mundo inteiro é uma representatividade de um sacrifício sem acepção. O sacrifício de Jesus não foi um sacrifício apresentado sem exceção. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício apresentado sem acepção de pessoas. Não houve acepção. Diante do trono de Deus estarão
todos os povos, línguas, tribos, raças e nações. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações. Mas não estarão diante do trono para serem absolvidos em adoração todas as pessoas da terra. Porque o sangue de Jesus não tirou o pecado de todas as pessoas da terra. Negativo. A morte de Jesus para o mundo inteiro é sem acepção e não sem exceção. O sangue é exclusivo para os eleitos. Jesus não derramou uma gota de sangue que caiu na terra que não tenha significado, que não tenha função, que não tenha, a palavra mais correta a dizer é eficácia. O sangue é eficaz. Quando ele derramou, ele caiu mesmo para os eleitos. Não tem sangue derramado de graça não, sem sentido. O sangue é derramado para aqueles que creem. Quem crê aqui? É muito citado João 3,16, né? Como se Jesus tivesse morrido por todo mundo indistintamente, sem exceção. Mas isso é errado. Leia João 3,16. Eu vou ler com vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ouça, para que todo aquele que nele crê. O sangue é para que todo aquele que nele crê, ou é para todo aquele que nele crê? O sangue não é para todo mundo não, irmãos. O sangue é para aqueles que creem. Quem crê aqui? Amém. Bom, está salvo. Então Jesus é a sua propiciação. Jesus acalmou a ira de Deus. Você tem favor com o Pai. Você é amigo de Deus hoje. Em Cristo Jesus você está unido a Deus hoje. Se alegre, irmão, irmã. Regozije-se pelo fato de você ser um filho amado. Oh glória! Deus é bom. Se alegre no Senhor, se alegre na sua bondade. Ele é fiel. Aleluia. Versículo 3 até o versículo 6, que é mais propriamente a mensagem de hoje, mas ela já foi falada na introdução, mas é bem fácil de entender. Olha só, versículo 6, estamos em versículo 3, 1 João capítulo 2, versículo 3. Sejam abençoados, irmãos, pelas Escrituras. Olha só, ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Desculpe, vamos ler corretamente. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, 2 pontos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Tem gente que pede esse último versículo aqui e diz assim, está vendo? Jesus andou sobre as águas, nós também temos que andar sobre as águas. Misericórdia, não é isso que ele está falando, não. Ele está falando sobre viver uma vida correta diante de Deus, uma vida de santidade. Jesus andou sem pecado, irmão. Devemos andar assim, sem condenação, devemos andar assim. Não está falando sobre andar sobre as águas, não. Aquilo aí foi um sinal para demonstrar que Jesus Cristo é totalmente diferente de você e de mim. Amém? Para demonstrar o início das coisas, que o reino dos céus tinha chegado. Por isso que ele andou sobre as águas. O texto tem algumas coisas bem preciosas para a gente entender. Olha só, ele diz, ora, sabemos que temos conhecido. Em grego, irmãos, essa palavra conhecimento, ela é muito além, vai muito além do que nós pensamos em português. Aqui em português é aquela história, você conhece o Messi? Ah, eu conheço o Messi. Não, mas só na televisão fazendo gol, você não sabe nada sobre ele, ou quase nada, nunca o viu de perto. Então, lá em grego não se usa a palavra conhecer se não conhece intimamente. Conhecer é conhecimento íntimo, é conhecimento próximo. Para se usar a palavra eu o conheço, ora, nós sabemos que nós o conhecemos, é porque é um relacionamento íntimo com Deus. Sabemos o que o conhecemos por isto, porque guardamos os seus mandamentos. Esta é uma das provas, irmãos, uma das evidências, um dos diagnósticos que nós passamos aqui no último culto, de que você é salvo. O João está querendo apenas mostrar que você é salvo porque você ama as pessoas. O diagnóstico de alguém salvo é o diagnóstico de alguém que ama, não, né? Aqui está falando de guardar os mandamentos, amar no outro texto. É de alguém que guarda os mandamentos. O João só está querendo dizer isso. Olha, você está salvo porque você guarda os mandamentos.
Isso é uma evidência moral de que você é salvo. O objetivo aqui é o versículo 13, mostrar que as pessoas que estão guardando a palavra, guardando os mandamentos, são salvas. E quais são os mandamentos? Há uma ideia errônea de que os mandamentos tenham mudado quando Jesus estabeleceu o amor como novo mandamento. A gente diz assim: não, agora não existe mais os 10 mandamentos, agora o que existe é apenas o amor. Precisamos amar. Sim, irmão, mas o que é o amor? Eu vou te explicar bem fácil. O amor é: não terás outros deuses diante de ti. O amor é: não farás para ti imagens de escultura. O amor é: não tome o nome de Deus em vão. O amor é, meu irmão, minha irmã, não matarás. Quem ama não mata. O amor é: não rouba. Quem ama não rouba. O amor é viver a palavra, os mandamentos. O amor é não levantar falso testemunho das pessoas. Esse é o amor, irmãos. Então, olha, ouça bem, amor não foi colocado no lugar da lei. Não, agora tira a lei, coloca amor. Não, aqui está a lei, o amor cumpre a lei. Sem o amor derramado no nosso coração, nós não cumprimos a lei. Com o amor derramado no nosso coração, nós cumprimos a lei. Agora sim nós podemos dizer que nós o amamos. Agora sim nós podemos dizer que nós guardamos os mandamentos, porque o amor foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu estou citando Romanos 5, versículo 5. Hoje é possível viver a palavra. Hoje é possível amar as pessoas. Hoje é possível guardar esses mandamentos. Oh, meu irmão, minha irmã, você não tem desculpa, nem eu. Depois, se nós nascemos de novo, nós não temos desculpa. Ah, mas a tentação foi maior. Não, Deus é maior. Falei, como que quis? Não, mas você não sabe o que eu estou passando. Não, Deus é maior. O que você está passando não é maior do que Jesus Cristo passou na cruz do Calvário. Não há desculpa. Quem peca, peca mesmo. Entende, irmãos? O amor de Deus derramado no nosso coração nos ajuda a viver isso. Essa é a prova inequívoca, essa é a prova verdadeira, essa é uma prova, é um diagnóstico cristão. Quem é nascido de novo, guarda os mandamentos. Nascido de novo, salvo, tem a vida eterna. O que João está dizendo é uma prova de 1 João 5,13, e que nós somos salvos. Versículo 4, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, dele não está a verdade. João está dizendo de pessoas que vivem só da confissão. Falam tanto pelos cotovelos, confessam, se esquecem até que andam confessando. É aquelas pessoas que dizem. Deixa eu explicar uma coisa para você. Há um perigo tão grande na confissão, irmãos. Ficar falando, sem acreditar no que está dizendo, sem concordar com o que está escrito, sem refletir naquilo, é um perigo tão grande, que quem vereda por esse caminho de confissão, corre o risco de ser enganado pelas suas confissões. Olha o que Tiago disse, isso é tão sério, irmãos. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, fala. Camarada peca, entra em adultério, depois diz, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. A pessoa se prostitui e depois diz, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. A pessoa fala mal dos outros e depois diz, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Irmão, isso vai levar ao buraco. Olha o que Tiago diz da seriedade disso. Olha só, Tiago diz, em Tiago capítulo 1, é assustador isso que Tiago diz. Você se engana confessando, falando, se engana. Você não é absolvido, irmão, quando você fica toda hora falando, não. Confissão no grego é uma vida. Você crê naquilo, você vive aquilo. Se não, fica do jeito que o João está dizendo. Ah, você diz que é salvo, que tem a vida eterna, mas você não guarda os mandamentos, você é mentiroso. Olha só o que Tiago diz. Tiago capítulo 1, versículo 22. A seriedade da confissão errada. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Está falando sobre prática, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, se você vier para o culto, meu irmão e minha irmã, e não sair daquela porta praticando e vivendo, ou pelo menos querendo praticar, pelo menos você se engana.
Pelo menos. Não, porque eu quero viver essas coisas, eu creio nisso, está na palavra. Essa é a sua atitude quando você sair daqui. É pensando na mensagem na segunda-feira, é pensando na mensagem na terça-feira. E aí, irmão, eu quero alertar vocês, é inadmissível alguém perguntar para você: foi que o pastor pregou ontem e você não saber? Não é isso, irmão? É inadmissível. Que conversa é essa? Eu preguei 1 João capítulo 2, você sabe? Amém, irmãos? Amém. Tem lugares que a pessoa vai e o camarada chega todo empolgado. Que culto maravilhoso, a minha igreja é uma bênção. Olha, Deus, que glória! O que foi pregado? Aí o cara para. Sabe o que é? É porque eu não me envolvo muito com a palavra. Peraí. Não, mas assim, você não lembra? Não, eu lembro que ele disse que Deus é bom. Inadmissível. Nós estamos pregando 1 João 2. Amém, irmãos? Amém. Com um tema que você tenha certeza da vida eterna. Está tudo amarradinho. Amanhã, se alguém perguntar, você está na ponta da língua. Glória a Deus. Ou engano, não pratica. Aí o Tiago diz: está enganando a si mesmo. Está enganando a si mesmo. Isso é engano, irmãos. Vem para o culto e não pratica, está se enganando. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, olha, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração. Rapaz, olha que engana o coração. Olha aí, falar sem refrear a língua. Eu faço, aconteço. Então a pessoa anda em pecado e fala um versículo, anda em pecado e fala outro versículo, anda em pecado e fala mais um outro versículo, faz a coisa errada, vai chegar a hora, o que vai acontecer? Você vai estar enganado, nunca mais você vai sentir, deixa eu tirar essa palavra nunca mais, mas por um bom tempo, você nunca mais, não, por um bom tempo você não vai sentir mais o amargo do pecado. Quando nós não sentimos o amargo do pecado, aí, irmão, Deus nos entregou. É quando pecar é gostoso. É quando pecar você acha que vale a pena. É quando pecar, manda voa. Tranquilo, Deus perdoa mesmo. Isso é gravíssimo. Cristão é como o João está dizendo: se pecar, ou seja, o pecado para nós deve ser muito difícil. Pecado para nós tem que trazer muita tristeza. Pecado para nós tem que trazer constrangimento. Pecado para nós tem que trazer reflexão. E nunca, tudo bem, eu sou a justiça de Deus. Será que é mesmo? Sabe, irmãos, eu não questiono o que aqui da doutrina da graça, que fala sobre preservação dos crentes. Quando alguém morre desviado do evangelho, está na igreja, está firme, de repente aparece morto. O que o Ramos falou? Morreu. Estava onde? Aprontando. Eu não questiono a preservação dos santos. Essa doutrina eu não questiono. Eu questiono a experiência que essa pessoa teve. Foi verdadeira? Não vou julgar a experiência dela, mas questiono. Porque tem gente questionando a doutrina. Não é a doutrina que deve ser questionada. O que deve ser questionado é a conduta das pessoas. Não é a depravação total que está errada, nem a eleição incondicional que está errada, nem a redenção específica que está errada, nem a graça irresistível que está errada, e muito menos a preservação dos santos que está errada. De repente o errado é a experiência do camarada. Por que desviou? Por que está vivendo no mundão? Por quê? Não, mas Deus não preserva os seus? Os seus.
muito sério, gente. Precisa observar que tipo de fé o João está dizendo. Eu quero que vocês tenham convicção. Ruim é ter convicção de algo que você não é. Como eu disse para vocês, muito maravilhoso é ter convicção de salvação, mas se você não foi salvo e acha que é, por isso o texto da Bíblia está dizendo, o texto é claro. Quem é salvo? Guarde os mandamentos, irmão. Guarde os mandamentos, irmã. Você não é salvo também. Vamos viver a palavra. Quantos salvos temos aqui? Anda em amor, não somos salvos. Acabou essa história de que eu odeio A, B, C. Ama a palavra. Eu sou salvo. Sim, não gosto da Bíblia. Não amo a Bíblia. A Bíblia não é para você. Eu nunca fui salvo. Questione sua experiência. Se essas coisas não estão em sua vida, questione. Vá aos pés da cruz. Hoje de noite, antes de dormir, ou agora, vá aos pés da cruz. E arrependei-vos dos seus pecados. Vá aos pés da cruz. Que experiência eu tenho? Vivendo uma vida bagunçada, que experiência nós temos? Vá aos pés da cruz. Aos pés do Senhor. Então falar, e não viver, engana. Deus está falando com a gente, irmãos. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, ô glória, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor. Quem ama a Bíblia Sagrada aqui? Amém. Que guarda as Escrituras. Amém. Pronto, olha o amor aí manifesto. Você é salvo, você tem a vida eterna. Quem tem saudade da Bíblia, irmão? Fica um tempo sem ler. Eu preciso ler a Bíblia. Quem tem essa saudade? Quem é que tem? Pois bem, são sinais. Saudade de Bíblia, saudade de orar, saudade de vir a culto, saudade de participar da ceia. Inclusive, faz quanto tempo você não participa da ceia? Estou te perguntando, quanto tempo? É bom refletir, né? Saudade de participar da comunhão com os irmãos, saudade de ir numa célula, saudade de fazer uma oração, saudade de colocar uma música e levantar as mãos e adorar o Senhor. Saudades! Só tem isso quem é crente. Só tem isso quem tem o Espírito Santo. Vontades, saudades, lembranças da glória, da graça. Você não consegue ficar muito tempo sem meditar, sem ler, sem orar, sem falar, sem ter comunhão. Aleluia! Por quê? Porque você guarda os mandamentos. Por quê? Porque você anda em amor. Porque verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor em você. Diga glória a Deus, alguém. Nisto sabemos que estamos nele. Está vendo aí? Ele quer trazer convicção. Nisto sabemos que estamos nele. Aleluia. E aquele que permanece nele, em Jesus Cristo, esse deve andar também assim como ele andou. A chave do versículo 6, eu encerro a mensagem agora. A chave do versículo 6 é dever. Verbo dever, deve andar. Versículo 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve, é uma dívida. Andar como ele andou. Aleluia. E não é sobre as águas, não. É andar na mesma pegada de Jesus, comunhão com o Pai. Olha a vida daquele homem. Olha a vida daquele homem. Curava enfermos, subia para orar. Ministrava as pessoas, se guardava para orar. Meditava, 12 anos de idade, estava envolvido com a palavra no meio dos religiosos daquele tempo. O tempo todo aquele homem queria orar, o tempo todo aquele homem orava, o tempo todo ele ministrava a vontade de Deus, o tempo todo ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus, a glória de Deus era o seu alvo. Jesus dizia: quem busca glória de homens não tem fé. Quem busca a glória de Deus, esse tem fé. Fé é aquele que busca a glória de Deus. Lembra desse homem, irmãos? Lembra de Jesus? Olhe para ele. Deve andar como ele andou. Como ele andava. Mulher samaritana, meio-dia, precisando de água. Ele pede água para a mulher, conversa com a mulher, expõe a vida da mulher, sim, para ela sentir o amargo do pecado, mas depois restaura a mulher para que ela sinta o doce da graça. Conversa com as mulheres, conversa com os samaritanos, conversa com o pessoal da Lava Jato. Ele conversou com o pessoal da Lava Jato. Zaqueu estava na Lava Jato, vocês não sabiam, não? Zaqueu é o fundador da Lava Jato, irmãos. Eu estou brincando. Quem é Zaqueu? Cobrador de impostos, irmãos.
Ele era cobrador de impostos, chamado ladrão, e ensinava as pessoas a roubar. Esse é Zaqueu. E Jesus estendeu a mão para eles também. Os pecadores miseráveis, Ele estendeu a mão. Estendeu a mão para os pecadores miseráveis. Não tinha problema nenhum de tocar em leprosos. Nunca teve problema de falar com mulheres, porque o judeu não falava com mulheres em praça pública. Nunca teve problema de atingir as pessoas com amor, carinho e compaixão. Esse é Jesus Cristo. Olhe para Ele, meu irmão, minha irmã, e ande como Ele. Aquele homem vivia orando, falando com o Pai, vivia desfazendo as obras do diabo. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como Ele andou. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu encerro a mensagem agora e aplico ela com a graça do Senhor. Aplico, irmãos, alguns pontos que são extremamente importantes para a nossa história. Aplico de cabeça para baixo, começando no final. Começando, irmãos, nessa realidade que eu acabei de dizer, aplicando o versículo da Bíblia, onde o que vale mesmo é andar, praticar e viver. Não é só falar, é andar, praticar e viver. Eu vejo que é tempo da gente dar uma parada em nossa história, em nossa vida, e ver se nós andamos, praticamos e vivemos, e observar se a gente só está confessando. É porque eu falo o quê? Você pode estar enganado de tanto falar. É andar, praticar e viver. Andar como Ele andou, guardar os mandamentos, viver a vida de Deus nessa terra. Essa é a nossa primeira aplicação. A nossa segunda aplicação, irmãos, é que nós temos alguém por nós. Você não está sozinho. E um dos momentos mais difíceis da vida, irmãos, é quando nós pecamos. Os momentos mais complicados, mais complexos da vida é quando nós pecamos. E a Bíblia garante que nós temos Jesus por nós. Ele é a nossa propiciação. Ele está por nós. Ele está por você. Ele nunca te abandona. Nem nas suas falhas mais loucas, Ele não te abandona. Ele está contigo, irmão, irmã. Está contigo para te representar diante de Deus. E como eu disse, irmão, Ele não tem muita coisa para falar sobre você diante de Deus, nem para falar sobre o seu caráter diante de Deus, mas Ele tem muita coisa para falar diante de Deus por você. Por você tem. Ele tem muita coisa para falar diante de Deus por mim. Muita coisa. Ele não tem coisa nenhuma para falar de nós. Nossa conduta, nossa santidade, né? Ele não mistura as coisas. Mas Ele tem muita coisa para dizer por nós. Aleluia. Você tem alguém por você. E esse alguém que está do seu lado é seu advogado, conselheiro, justo, fiel, protetor, é o seu intercessor diante de Deus. Não é um qualquer que está te representando diante de Deus, é alguém que pode te representar dignamente. Quem está te representando é alguém que tem condições de te representar dignamente. Quem está te representando é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro perfeito e imaculado. Aleluia. Seu sangue é limpo. Você sabia que nenhum homem poderia representar nenhum outro homem diante de Deus, a não ser que este homem que representasse alguém diante de Deus nunca tivesse pecado? Você sabia disso? Por isso que ninguém absolve ninguém. Ninguém consegue morrer pelo outro e deixar a pessoa limpa, porque todos têm pecado. O sangue é sujo. Literalmente o sangue está sujo. O sangue literalmente está manchado. Só que Jesus Cristo, Ele é o único que tem sangue limpo. Por isso que no Velho Testamento, irmãos, a Bíblia afirma que o cordeiro que ia ser separado para ser apresentado diante de Deus pelo povo, tinha que ser um cordeiro examinado por 3 dias. 3 dias, os especialistas, judeus, sacerdotes, eles examinavam se havia algum erro no cordeiro. O cordeiro não podia ter manchas, o cordeiro não podia ser aleijado, o cordeiro não podia ter problema nos olhos, o cordeiro tinha que ser perfeito. Na concepção humana, aquilo era uma sombra do futuro, porque Deus só
aceita como propiciação, como sangue derramado, um sangue limpo. Por isso que o sangue de Abel, ele clama até Jesus Cristo chegar, e não conseguiu resolver nada. A Bíblia diz que o sangue de Abel grita por justiça, diz que o inocente morreu, diz que tem que ser pago o preço. Mas tem um detalhe, meu irmão, minha irmã, tem um detalhe: o próprio Abel era pecador, porque ele é filho de Adão e Eva. Então, por isso que Hebreus diz: o sangue de Jesus fala coisas superiores ao sangue de Abel. O sangue de Jesus é superior porque é limpo, é perfeito. Foi um homem limpo que morreu por você. Foi um homem perfeito que morreu por nós. Oh glória, esse é o seu advogado, esse é o meu advogado. Nossa situação está perfeita diante de Deus por causa desse homem. Oh Jesus maravilhoso. Essa é a segunda aplicação. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, aleluia. E a última aplicação, filhinhos, como diz João, ninguém está falando o que estamos falando para você sair daqui e pecar e achar tudo isso maravilhoso. Não, filhinhos, essas coisas, diz o apóstolo João, mais de 80 anos de idade, homem já velho, prestes a ser preso por amor a Jesus, prestes a ser condenado, prisão perpétua na ilha de Patmos, prestes. Provavelmente sua última carta, provavelmente seus últimos escritos. Apesar que ele provavelmente não, ele escreveu o Apocalipse depois ali de Patmos, né? Não foram os seus últimos escritos, mas alguém idoso com experiência de vida, que viu tudo que você ouviu falar aqui, que participou de tudo que você viu que esse homem participou, um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Naquele tempo ainda era o único que podia dizer o presbítero João, o único, o presbítero João, apóstolo João. Ele diz: filhinhos, peca não. As coisas que eu estou escrevendo é para que vocês vivam uma vida correta, uma vida de santidade diante de Deus. Mas fique absolutamente tranquilo: se pecar, tem tudo isso que você ouviu em seu favor. O pecado não é o fim. Esta é uma boa confissão. O pecado não é o fim. Não importa o que você tenha feito, não é o fim. Louvado seja Deus. Há esperança para você, há esperança para mim, há esperança para a igreja. Nosso Deus, nosso Pai, toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração seja ao seu santo nome. Obrigado pela esperança, Pai, da salvação em Cristo Jesus, e a certeza, uma esperança que nos dá convicção, Pai, uma esperança que sabe esperar, uma esperança convicta, uma esperança alegre, Pai, a bendita esperança. Muito obrigado, Pai, por essas verdades tão preciosas. Graças te damos por uma igreja saudável, Pai, sendo formada aqui no nosso ministério. Também aqueles que estão ouvindo, em qualquer lugar, a sua igreja invisível sempre será saudável, abençoada com sua graça. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado pelo seu grande amor. Muito obrigado pelos seus ensinamentos, Senhor. A Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Terminou a nossa mensagem. Eu quero apenas lembrar vocês da importância